Salve, salve estudante! Professor Joãozinho na área. Você já deve ter visto em algum momento na sua vida uma pessoa ter enchido seus pulmões com gás hélio. E aí você reparou que a voz dela ficou bem engraçada, não é verdade? Ficou mais ou menos aquela vozinha assim, fininhazinha, não é verdade? Só que muitas pessoas vão tentar justificar esse efeito através da equação fundamental da ondulatória, onde V é a velocidade de propagação do som naquele meio material em específico, o lambda é o comprimento de onda e F é a frequência de vibração do som. Essa frequência ela depende da fonte emissora e ela não vai mudar ao passar de um meio para o outro. Então, a explicação que fornecem para a gente através dessa equação não está muito bem correta, porque eles dizem que a frequência vai aumentar, fazendo com que a voz fique mais aguda, mais fina. Mas e se eu te dissesse que não é bem assim? E aí você vai se perguntar, mas Joãozinho, então como é que o hélio afina a nossa voz? Explica isso pra gente. Explico? Vamos lá então? Primeira coisa que eu quero que você perceba é que o som ele se propaga mais rapidamente no hélio e na mistura de ar e hélio do que no ar, somente no ar. Isso acontece porque a densidade do hélio ela é menor do que a densidade do ar, fazendo assim com que ele tenha uma velocidade maior. Dá para se calcular, dá para se provar que o módulo dessa velocidade é aproximadamente 3 vezes o módulo da velocidade de propagação do som no ar. Tendo isso em mente, com o hélio, a voz não vai mudar a sua frequência principal. Inclusive, para te provar isso, tenho a ajuda do nosso amigo Iberê, lá do Manual do Mundo, que eu vou deixar o link da descrição desse vídeo aqui, para você ter comprovação. Porque o Iberê mede com um aparato experimental e ele verifica que a frequência não muda. Então, por essa equação fundamental da ondulatória, a gente não pode dizer porque a velocidade aumenta, a frequência aumenta, ou vice-versa. Até porque nessa equação, a velocidade não é diretamente proporcional à frequência. Essa frequência só depende da fonte emissora e com a mudança de meio, a frequência ela não muda. Para isso, vamos lá na ótica. Lá na ótica, a gente estuda a refração, que é a mudança de meio material com mudança de velocidade de propagação da onda. E eu quero que vocês percebam que o tom depende das cordas vocais e a sua frequência não depende do gás que as envolve, ou seja, do meio material. Então, se eu tenho um raio que está incidindo sobre uma superfície que separa dois meios, no caso aqui ar atmosférico e água, vai acontecer 3 fenômenos. Uma parte desse raio incidente vai refletir, outra parte vai ficar retida nesse interstício molecular, nessa superfície, vai ser absorvida por ela, e outra parte vai refratar, vai passar para o outro meio. Nesse caso aqui, onde nós temos a passagem do raio de um meio que oferece menor resistência óptica para um meio que oferece maior resistência óptica, nós vamos ter que a velocidade desse raio vai ser diminuída. A velocidade dessa onda vai diminuir e ela vai se aproximar, consequentemente, da reta normal, que é a nossa reta ali de referência. Com isso, se a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui também, proporcionalmente, mantendo-se a frequência constante. Numa mudança de meio, numa refração, a frequência não muda. E no caso do gás hélio, nós temos uma mudança de meio do ar atmosférico para o gás hélio. Então, o som se propagando mais rápido do hélio não modifica a frequência principal da voz. O que acontece, na verdade, é que modifica-se o timbre. Então vamos lá estudar o timbre novamente? O timbre é uma qualidade fisiológica do som e não uma qualidade física humana. A função é permitir distinguir fontes sonoras com mesma frequência principal e até mesmo, porventura, mesma intensidade sonora. Como que a gente consegue analisar isso? Através dos perfis das ondas, o formato das ondas, características dos instrumentos das fontes sonoras. Então é muito comum que a gente analise um gráfico de variação de pressão dessa onda ao longo do tempo. Eu coloquei aqui 5 figuras. A primeira é o diapasão. O diapasão ele é conhecido por emitir notas puras, mas notas puras entre aspas, porque na vida real não tem como a gente emitir notas puras, e isso vai ficar claro daqui a pouco. E para entender mais profundamente o que é o timbre, a gente tem que ir para o estudo da função de onda dessas ondas, que nada mais é do que umas funções senoidais ou cossenoidais que oscilam de uma certa maneira, e a função de onda ela é descrita basicamente por esse argumento, por esse termo A cosseno ômega t mais φ,
onde se A, o termo A, ele é referente à amplitude dessa onda, e o argumento da função cosseno ela é referente à frequência, à vibração. Ali no diapasão, nós podemos dizer que esse único termo da função de onda, ele é referente a, por exemplo, a nota Lá. Lembra da escala musical? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si? O Lá ele é conhecido por ter 440 Hz de frequência. Então, digamos que isso aqui represente, esse termo todo represente 440 Hz. Só que quando a gente passa para a flauta, a gente percebe que há uma diferença no formato da onda da flauta para o diapasão. Vejamos então que temos a parte que representaria a nota pura, o Lá, mais algum termozinho ali que vai fazer toda a diferença e vai dar um formato diferente para comparar com o diapasão. Esse segundo termo da equação é que vai ser chamado de timbre, no caso, o timbre da flauta. Vejamos o violino. O violino ele tem um formato mais diferenciado ainda, mais rico ainda do que os outros dois anteriores. Ele tem mais termos acrescentados à sua equação de onda. E esses termos adicionais são o timbre do violino. E assim sucessivamente, se a gente verificar a voz e a clarineta nas figuras ali. Com isso, temos em mente que as diferentes proporções em que entram os tons harmônicos vão definir o timbre do som. Cada nota musical ela é composta de uma nota fundamental, que no nosso exemplo foi a nota Lá, de 440 Hz, e uma combinação de harmônicos superiores, todas essas partes coloridinhas aqui, com diferentes frequências. Vejam que os argumentos nas funções trigonométricas são diferentes, mas elas são múltiplas da frequência fundamental, de diferentes intensidades e também diferentes durações. Uma fonte sonora não produz o mesmo som em ambientes diferentes, principalmente se esta fonte for um instrumento musical. Nesse caso, ele está sempre sujeito a alterações de timbre e volume quando submetido a essas alterações climáticas, que é o nosso caso quando a gente fala através do ar atmosférico ou através do ar preenchido de gás hélio. Quando eu dou uma cantadinha, larari, laralala, eu estou emitindo sons com uma frequência principal, mais a composição harmônica na condição do ar atmosférico. Agora, quando eu falo larari, laralala, com gás hélio, eu estou emitindo onda na frequência principal, mais a composição harmônica na condição de gás hélio. Mudei o meio e mudei o timbre também. Então, para entendermos as frequências de uma composição harmônica, que são múltiplas inteiros da frequência fundamental, podemos estudar os tubos sonoros. Os tubos são classificados como abertos e fechados, sendo os tubos abertos aqueles que têm as duas extremidades abertas, sendo uma delas próxima à embocadura, e tubos fechados, que são os que têm uma extremidade aberta, próxima à embocadura, e outra fechada. As vibrações das colunas gasosas podem ser estudadas como ondas estacionárias resultantes da interferência do som enviado na embocadura, onde a gente vai soprar, com um som que vai se refletir na extremidade do tubo. E em uma extremidade aberta, o som reflete-se em fase, formando um ventre, é uma interferência construtiva. E em uma extremidade fechada, ocorre reflexão com inversão de fase, formando-se um nó de deslocamento, que é uma interferência destrutiva. Dá para se provar que há uma relação entre as frequências formadas nesses tubos em função dos números harmônicos que ali vão ser formados, e também a frequência de cardarmônico em função da velocidade de propagação do som dentro do tubo, dentro dessa cavidade acústica. Em tubos abertos, a frequência ela é proporcional ao número harmônico vezes a velocidade de propagação do som dividido por 2L, onde L é o tamanho do tubo. E nos tubos fechados, a gente só troca esse 2 pelo número 4. Essa diferença entre o 2 e o 4 ela vem da relação do tamanho do tubo com os comprimentos de ondas formados dentro desses tubos sonoros. Com isso, nós temos que o timbre ele decorre das frequências de ressonância das cavidades dos tubos sonoros cheias de gás no nosso aparelho fonador, que seria a fonte sonora. Então, se eu tenho a cavidade com ar, eu vou ter frequências de harmônicos gerados com a condição de ar atmosférico. Se eu tenho uma cavidade com hélio, eu vou ter frequências de ressonância geradas na condição do gás hélio. O tamanho das cavidades vai definir os comprimentos de onda dos sons ressonantes. E as frequências desses modos ressonantes vão depender da velocidade, da rapidez de propagação do som no gás que preenche essa cavidade,
Como vimos, tem uma equação para o tubo aberto e uma equação para o tubo fechado que relaciona as frequências de ressonância com a velocidade de propagação. Tome cuidado que as frequências de ressonância não são as frequências fundamentais, porque as frequências de ressonância elas têm uma dependência com o número harmônico. Só que na vida real, tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo. Então, se tudo acontece ao mesmo tempo, nós vamos ter superposições do terceiro com o segundo, com o primeiro harmônico, e assim sucessivamente, e assim por diante. E essas superposições é que vão dar característica ao timbre. Então, com o hélio, as frequências correspondentes ao timbre vão ser aumentadas. A velocidade de propagação do som no hélio é maior do que no ar. Com isso, as frequências de ressonância geradas no hélio vão ser maiores do que as frequências de ressonância geradas no ar. Nós vimos inicialmente que a velocidade de propagação do som no hélio é aproximadamente 3 vezes que a do som no ar, fazendo com que a frequência de ressonância do hélio também seja aproximadamente 3 vezes maior do que as frequências de ressonância geradas no ar. Com isso, a gente pode perceber que a frequência principal no hélio ela corresponde ao terceiro harmônico, a frequência do terceiro harmônico no ar. Então, com essa diferença, a gente justifica o efeito aparente da voz fina causada pelo gás hélio. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Fui!